gosto de trazer para vocês um tanto das minhas pesquisas. Eu gosto de pesquisar muito e tem um tema que é muito importante para mim, que é sobre depressão ou sobre como que o nosso cérebro opera, como que ele trabalha, o que que falta, o que que eu posso trazer para ele para aliviar os sintomas da depressão e o tanto que atrapalha a vida, né? Então eu fico sempre pesquisando no que mais que dá para fazer. Se você gosta desse tema, fique nesse vídeo que até o final eu vou trazer vários pontos muito interessantes e simples, de forma simplificada, para que todo mundo entenda, inclusive eu, né? Porque eu pego os temas e vou estudando, até ver como que é o jeito mais fácil de trazer para minha vida, né? De conseguir incorporar isso no meu dia a dia e ter dias melhores. Não são todos os dias bons, mas eu me apego muito aos dias melhores. Então, eu comprei esse livro há um tempo, que são as 6 substâncias para viver bem. E todas elas são sobre os neurotransmissores do nosso cérebro. Tem muitos livros que falam sobre os neurotransmissores, mas esse aqui eu achei muito incrível porque ele é bem resumido sobre cada um deles. E então facilitou pra caramba toda a interpretação mesmo, assim, sabe? E ele traz exemplos muito bons, além de estudos científicos, mas não fica muito no techniquez. Então, eu vou tentar trazer para vocês um pouco da dopamina para começar. Eu quero fazer sobre todos os 6, mas a dopamina realmente é um tema que eu tenho pesquisado há muito tempo e é muito interessante como na medicina clássica, né, na medicina de forma geral, assim, parece que todo mundo vai, né, não, digo, todas as vezes que eu fui, e eu fui em diversos psiquiatras, diversos, eu tenho depressão há muito tempo, e eu tenho o diagnóstico dela há muitos anos, né? E a minha é depressão maior, que é aquela que ela não vem de gatilhos, ela não vem em momentos específicos, ela realmente acompanha ali como uma doencinha crônica que a gente tem que aprender a lidar. De alguma forma, eu demorei muitos anos para entender que eu precisaria aprender a lidar com ela. E esses anos foram os mais difíceis, confesso, porque, cara, quando você tem algo que você não tem a mínima ideia de como lidar e começa a entender que isso vai acompanhar você por toda a vida e é uma coisa ruim que tira grande parte da tua alegria de viver, é complicado. Então, fui estudar, bora estudar sobre medicamentos, todas as coisas, todas as químicas, tudo que eu poderia fazer. E muita gente foca em quê? Em fazer exercícios, ter um hobby para aliviar a mente, né? E relações pessoais, pouco se fala ainda, mas é um tema que eu já tenho visto mais, assim. Eu já leio sobre a importância das relações pessoais há muito tempo, né? Sobre os vínculos. E então tem algumas coisas que sempre falam assim, tipo, a pessoa tá com depressão, daí alguém já manda ela ir pra academia. E eu já falo assim, gente, calma, a academia não vai resolver tudo. Até porque chegar na academia existe um longo percurso para se percorrer. E eu não tô falando sobre andar 6 quadras, pegar um Uber ou um ônibus. Eu tô falando sobre ter a força de sair da cama, ter a motivação de sair da cama. Ah, a motivação vem depois. Gente, eu tô falando de uma coisa patológica. Vamos ver se não desligou. Patológica mesmo, que é um troço que é muito pesado de lidar. Esse vídeo não é sobre depressão, mas é muito interessante porque estudando a dopamina, eu descobri que o desarranjo dela no cérebro, assim, né? O desequilíbrio dela no cérebro, os sintomas são os mesmos. Pasme, os sintomas são os mesmos que a depressão, como falta de ânimo para viver, falta de vontade de viver, desesperança com a vida. São coisas muito idênticas, assim, ó. Eu até anotei uma delas, que é a anedonia. Anedonia, gente, que palavra bonita até, assim, né? Para especificar que é a capacidade de sentir prazer. Porque a gente vai deixando de fazer tudo que a gente gosta, inclusive coisas que são positivas biologicamente pra gente. Acho que vocês sabem do que eu tô falando.
Então, a vida vai ficando muito chata. Então, essa bagunça da dopamina é muito difícil de lidar, né? E descobrindo isso agora, assim, dessa baixa motivação e da desesperança e tudo, é, cara, parece que virou assim um. Ah, é isso. E os médicos não estudam sobre isso? Estudam. É claro que estudam. Mas eles passam remédios nas medicações, o que que elas sempre dizem? A maioria, tá? Eu sei que existem vários grupos, eu já tomei inúmeras medicações, e hoje em dia eu até evito ficar testando coisa nova, porque realmente os colaterais são muito fortes, os efeitos colaterais normalmente me derrubam, porque, né, a gente já tá numa fragilidade ali. Então não fico testando, toda hora parece que tá saindo uma medicação nova, ou tem uma medicação nova em alta, ou tem uma medicação nova na trend, assim, que tá na moda, parece. E aí, meu cachorrinho tá na porta me olhando, né, príncipe? Ele é um ativador de dopamina, gente. Ter um bichinho em casa com certeza é um ativadorzinho ali de dopamina muito saudável. Esse olharzinho. Deixa eu voltar, ele me tira a concentração fácil. Voltando, a gente fala sempre muito sobre os remédios que são bloqueadores dos recaptadores da serotonina. Bloqueador, gente, esses termos, blá, 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 assim, pra mim nunca foi o meu forte, nunca foi. Eu demorei muito pra aprender a decorar nome de medicação, pra vocês terem ideia. Até porque não tem um nome, né? Você decora o nome, e daí quando você vai ver, o que mais se fala é o composto. Enfim, nunca se fala sobre a dopamina, pelo menos na minha vida foi assim, ao longo desses muitos anos de tratamento e de pesquisa e de autoconhecimento, né? Porque a gente vincula aqui terapias, diversas medicinas, diversas suplementações, diversas mudanças comportamentais, rotineiras, a alimentação, o sono, os vínculos. Então, são muitas coisas juntas, muitas coisas pesquisadas. E é interessante porque agora eu tô assim querendo saber muito mais sobre a dopamina e pensando, cadê o remédio? Mas realmente não se fala sobre medicação com a dopamina, porque ela é muito mais sobre uma autorregulação. E uma das autorregulações nos tempos atuais é sobre as telas. Por isso que eu tenho gostado tanto de fazer os vídeos pro YouTube, que são os vídeos de no máximo 20 e pouquinhos minutos que eu faço. E eu gosto de trazer uma informação mais profunda e vivenciada. Não trazer para vocês pura teoria, sabe? Eu li para vocês. Não, gente, eu li para vocês, eu pesquisei muito, eu vivi isso, eu analisei sobre a minha perspectiva sobre isso para trazer para vocês. Então, é muito. Eu, pelo menos, vejo como uma coisa muito benéfica para as pessoas, para o planeta, para a sociedade. Enfim, eu não estaria aqui se não tivesse um propósito muito bonito, porque esse é o meu motivacional. Esse é o meu liberador de serotonina, né? Esse é o meu regulador da dopamina. Porque se eu não tenho propósito, eu faço com muito cansaço, com muita. Nossa, com muita dificuldade mesmo de ter a vontade de ir fazer. Então, essa é a minha dopamina, é ter um propósito maior do que apenas vir e fazer. E já segue o canal, se inscreve, porque isso me ajuda muito e eu preciso que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Quando você deixa um like, faz um comentário, se inscreve, o YouTube entende, o algoritmo entende que o vídeo é interessante e vai mostrar para mais pessoas. Então, isso é muito bom. Então, eu conto com vocês. E a dopamina? Eu sinto, gente, que a idade mudou também muito dela, porque parece que cada dia é mais difícil de regular para mim. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa muito das telas, nunca fui assim de ficar rolando feed. Na pandemia teve um pouco mais isso, né, por causa da solidão, do isolamento, e eu acho que veio de lá. Mas televisão eu nunca fui de ficar.
na televisão, assim, assistindo muita série. Eu gosto de série, é óbvio, mas eu gosto de coisas que me trazem coisas boas. Então, geralmente, o que tá todo mundo assistindo, assim, o que tá no hype, eu não assisto porque não me traz nada de bom. Pessoalmente falando mesmo, assim, pra minha pessoa, pra minha vida, pra minha dopamina. E, né, de se desregular o meu sono é pior ainda, então eu tento não assistir muitas telas. E ficou mais complicado ainda, né? Porque as telas hoje são tudo. Faço faculdade online, gravo os vídeos e edito, trabalho com marketing digital. Então é muita tela e muito digital. Então, se a gente ficar na televisão, vai piorar mais ainda. Ou nos games, para quem gosta também, né? Então, o excesso de telas, ele é um desregulador. Acho que hoje em dia é o master top das categorias aí de desreguladores da nossa dopamina e é o que faz mal, né? Quando desregula, faz mal. E o que a gente precisava abaixa dela ainda, porque essa dopamina, por exemplo, de ficar rolando feed, é uma dopamina rápida, né? É uma dopamina que na verdade não te deixa muito feliz. Na hora ali tem uma saciedade, assim, por causa de um hábito, tipo um vício mesmo que a gente adquire. Só que passa muito rápido. E dentro disso ali, você vai o quê? Você vai ver pessoas felizes em outra realidade diferente da sua, mostrando recortes da vida que elas querem mostrar e que não é os bastidores delas. Então a gente acaba se comparando mesmo sem querer e isso é péssimo. Isso para nossa autoestima é terrível. Então, aí já vem uma queda, né, da dopamina em seguida, assim, e essa é a desregulação, né, isso é muito difícil. E realmente a baixa tá ligada à depressão, a transtorno de déficit de atenção, a bipolaridade, isso tudo científico, tá, gente? Não vou deixar link aqui, eu vou recomendar um livro mesmo, porque para mim não tô aqui para trazer ciência para vocês, eu tô aqui para trazer como que eu aprendi e como que eu trago isso para minha vida. Então, todos esses sintomas eu percebo que muitas vezes eu fico assim, será que eu tenho mais alguma coisa? Será que tá faltando algum diagnóstico para mim? Será que eu tô maluca? Eu sei que tem mais alguém aí que vive pensando isso, gente, mas os dias atuais, os tempos atuais fazem muito isso com a gente, porque a gente tem que dar conta de um zilhão de coisas. E a gente não tem que nada, né? Mas é uma pressão tão grande, tão forte, assim, os dias passam tão rápido, os meses, e daí já é dia de pagar todas as contas de novo, e a gente já tem que comprar os remédios de novo, os suplementos, e tananã, e assim vai indo, e já é aniversário, já é Natal, daqui uns dias já é Ano Novo. Então a gente já tá falando aqui de 2026, eu espero muito que esse vídeo esteja em alta em 2026, porque a gente precisa falar sobre esses temas. Então, eu vou dizer pra vocês como que eu regulo, como que eu tento regular a minha dopamina. Eu tenho muita liberdade na vida e muitas vezes é um problema. Eu sei que tem muita gente que olha pra vida do outro e pensa, nossa, que incrível. Como eu também às vezes olho pra vida de alguém e penso, nossa, que incrível, né? Às vezes eu vejo mulheres que têm filhos, que alegria que é ter criança, ou que tem uma família, né? Gente, aquilo é lindo, não chega a ser uma inveja, né? Mas é lindo de ver. Então rola muito uma inspiração, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu não vou conquistar mais. Já é uma decisão e eu já tô numa idade, eu já tô numa fase hormonal, num período aqui do meu corpo, da minha biologia, da qual eu não posso engravidar. E eu já quis adotar. E nesse processo de querer adotar, eu já amadrinhei, então eu já tive muitas experiências e hoje eu sei que eu não daria conta. De verdade, hoje eu sei que eu não daria conta por inúmeros fatores, assim. Nunca diga nunca, claro, não vou dizer nunca, mas já é uma realidade que não é a minha. Então, qual é a minha realidade? Que pode muitas vezes parecer incrível para as outras pessoas. É liberdade em excesso. Eu não tenho nada que me prenda em lugar nenhum. Então, eu tenho o planeta para desbravar. Não preciso desbravar, mas a minha mente fica assim, ó. Quero algo novo, quero conhecer um lugar, quero me mudar, quero uma casa nova. Isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Gente, e eu sempre achei que era um problema
que era uma coisa crônica minha ser insatisfeita. Porque eu tô insatisfeita o tempo inteiro, sabe? Tem o perfeccionismo, tem, alto, fortíssimo, até, né, por ser virginiana, por ser mulher, por sempre ser muito diminuída e ser muito cobrada, então eu acabei criando um perfeccionismo muito grande pra mim mesma e uma autocobrança muito grande. Mas aí a gente vem com essa coisa do cara, tá ruim mesmo? Você precisa mesmo se mudar? Você precisa ir morar em outra cidade? Será? Será que precisa? Então eu tenho visto muito isso assim, porque imagina só, quando você se muda, quando eu me mudo, vamos dizer pela minha experiência, quando eu mudo de cidade, eu passo um período tentando me adaptar a ela. Um período ali em que eu não sei direito quem eu sou, eu não conheço pessoas, ou se eu conheço é uma ou duas, mas o vínculo não é forte. Aprendendo aonde comprar tofu, produtos naturais, onde ir para sair, para dançar, para ouvir uma música, para me divertir um pouco, para regular minha dopamina. Então, é muito difícil quando a gente se muda de cidade, assim, pro nosso cérebro se adaptar de novo a tudo aquilo e para que a gente se veja mesmo, né, no contexto ali do local. Então, tenho percebido muito isso, que a minha satisfação pode ser só mesmo uma busca por dopamina, assim, latente, sabe? Um troço que eu preciso controlar, preciso aprender a controlar, porque a minha insatisfação, ela vem de um lugar que é realmente da necessidade de novidade e de prazer. Então, se a mudança para mim é um prazer, se coisas novas equilibram e aumentam a minha dopamina, então coisas novas é o que eu vou buscar, é o que eu vou querer. Então, é tudo. A gente tem que ir colocando cada coisa no seu lugar, sabe? O nosso cérebro é a nossa central de todo o resto do corpo. Então, não adianta a gente falar assim, ai, vamos correr 5 quilômetros por dia, vamos tomar 20 minutos de sol todo dia, né? Essas coisas que regulam, porque se a gente não tá com a mínima satisfação do que a gente tá vivendo, fazendo tudo, não tem como, a gente não tem ânimo pra nada. Então, para dizer melhor para vocês como que eu consigo regular hoje é vivendo perto da natureza. E isso realmente é muito bom, é muito gostoso. Por exemplo, eu sei que todos os dias, quando não tá chovendo, aliás, que ano chuvoso esse, que deu para aproveitar bem menos a rua, todos os dias eu posso fazer uma caminhada até a praia. A caminhada não me motiva, porque eu tô morando numa cidade em que é bem difícil o percurso, assim, é bem. Eu quero fazer um vídeo sobre a cidade, aliás. Eu quero que vocês comentem aqui comigo. Eu vou fazer um vídeo de como é viver em Itapoá. Me contem se vocês se interessam por isso, porque eu acho muito legal. Eu vejo vídeos do mundo inteiro com esse tema. Então, há muitos anos, porque eu sempre quero me mudar para um lugar novo. Então, eu quero fazer um vídeo sobre essa cidade que eu estou, que já faz quase um ano que eu tô aqui. Então, eu vou pra praia e vejo o fim do dia. Então, eu paro de trabalhar às 5 da tarde e faço a caminhadinha e vejo o fim do dia. Não é sobre entrar no mar, não é sobre pôr um biquíni, não é sobre ser muito prazeroso, porque muitas vezes tá um vento infinito, forte, frio, mas é sobre o visual. Eu saio da tela, eu saio aqui das minhas 4 paredes e vou olhar o horizonte. Isso para mim é uma abertura mental. É magnífico. É para mim assim, é sensacional. Tanto que eu sempre falo, podia ter um banco aqui, podia ter um banco a cada 10 metros na praia, para que a gente pudesse contemplar, sabe? Sem levar nada, assim, senta na areia, a gente tá sempre molhada, porque a maré sobe muito e desce muito, então não quero voltar para casa com a roupa molhada, porque tá, né, um friozinho, um vento gelado, enfim, expliquei demais aqui, mas meu sonho maior é ter bancos na praia. E levar a cadeira meio longe também.
Divaguei, mas essa é a minha dopamina melhor hoje em dia. Cozinhar também me traz uma satisfação muito gostosa, muito prazerosa. Quando eu posso cozinhar para outra pessoa, para outras pessoas, eu fico mais feliz ainda. Já aproveito para falar do meu livro, Confeitaria Botânica. Tá aqui, ele tá disponível. O melhor presente de Natal, de amigo secreto, de fim de ano que você pode dar é um livro. E um livro que ensina as pessoas a fazer bolos. Na pandemia tava todo mundo pegando receitas para fazer bolo, porque isso regulava a dopamina, já que a gente não podia fazer essas coisas externas, sair para dançar, sair para ter algum prazer na vida. E a gente perdeu já, né? O novo normal não ficou. E eu digo para vocês, gente, fazer bolo é muito regulador, porque você tem uma atenção plena no momento, você tem foco e você precisa se planejar para aquilo, então vira um momento de satisfação e é muito gostoso fazer um bolinho sem ovos, sem trigo, sem leite, nutritivo, que pode agradar a todos, a todas as restrições, né? Então, para mim, fica essas duas dicas aí para vocês de caminhadas, contato com a natureza e não caminhar olhando pro chão, tá, gente? Caminhem curtindo o rolê. Caminhem porque o trajeto é o que mais importa, né? Na vida, para tudo. A conquista da chegada você conquista e passa. Então vamos fazer esse trajeto com atenção. Vamos fazer esse trajeto com carinho, com o coração presente, com tudo que a gente tem em cada passo. E vamos pra cozinha, porque isso é maravilhoso também. Outra coisa que eu faço muito que me regula e me tira das telas e alivia o meu cérebro é a jardinagem. Eu amo, já estudei, já fiz curso de paisagismo até, e eu uso isso como um treino pro meu cérebro. Eu tenho bastante medo de ter alguma demência, de ter sabe, perder a memória, assim, esquecer das coisas. Então eu exercito muito saber o nome de todas as plantas. Todas as plantas, todos os passarinhos. Às vezes eu fico assim, ai, qual é o nome mesmo? Mas eu lembro. Nem que seja no dia seguinte, mas eu forço a lembrar. Então, é um regulador de dopamina muito interessante, né? Que ela é um neurotransmissor. Então, para tudo, ela vai ajudar a regular o nosso cérebro, porque ela vai estar ali fazendo a tarefinha dos nossos neurônios, de conectar todas as coisas aqui dentro. E o cérebro tá ligado a todo o resto, vocês sabem. Então, vamos nessa, gente. Vamos regular a nossa dopamina. Peço que vocês se inscrevam no canal, me apoiem, deixando o seu like, compartilhando e deixe um comentário também para eu saber se esse assunto é interessante, que eu quero trazer ainda a endorfina, ocitocina, serotonina, que é o que eu já falei hoje, então eu tô muito interessada na serotonina, mas trarei todos, porque são muito interessantes. Um beijo e até o próximo vídeo!